Olá, amores! Eu sou o Cauim. Eu sou o Ianin e depois que você ouviu... Não dá mais para desouvir. Olá, meus amores! Bem-vindos ao Não Dá Pra Desouvir. Então, a gente está aqui com mais um podcast. E hoje, a pedidos, a gente vai falar sobre um assunto que foi uma pergunta que aconteceu no Quiz Te Responde, que é a seguinte: por que a gente tem tanta necessidade de falar enquanto os outros estão falando? Por que dá tanta vontade de interromper a fala de alguém? Por que dá tanta vontade de falar o que você pensa, impor o que você pensa, e você nem termina, não deixa nem a pessoa terminar de falar o que ela tem em mente? Inclusive as decorrências disso, né? Porque se você não espera, se você não ouve tudo, por que você não faz isso e onde isso vai chegar? O que vai acontecer se você não ouvir tudo e falar a partir do que você deduziu pela metade do assunto, né? Pois é, parece que é só uma vontade, né? Ai, não, preciso falar o que eu penso, preciso falar. Só que, na verdade, tem coisas por trás disso que você não sabe. As consequências que sustentam esse seu desejo de falar no meio da frase de alguém, que fazem você ter essa vontade. E realmente isso acontece. Quem ainda não percebeu que faz isso, aliás, é bom começar a prestar atenção. Perceba que enquanto a pessoa está falando, você está pensando coisas e você acha... Sabe por que você acha que você pode falar? Porque a pessoa fala 2, 3 palavras e você acredita que você já entendeu o que ela disse. Porque você já tem coisas na sua mente que você quer falar. Então você pega o começo da frase de alguém, deduz algo, acredita que sabe o que a pessoa está falando, e aí você fala em cima as coisas que você deduziu. Só que quando você faz isso, isso tem uma decorrência muito, muito séria. É que, na verdade, você está usando isso para completar os seus próprios pensamentos. Você está pensando coisas, e aí quando a pessoa te fala, te dá alguns elementos, ela tá dando os elementos que ela vai completar em cima do que ela pensa. Mas os elementos que ela está dando acabam sendo complementos para aquilo que você está pensando, entendeu? Então, se você está pensando coisas, você vem buscar na fala dela complementos para os seus pensamentos e não para os dela, entende? E isso é uma coisa que as pessoas fazem muito, né? E a gente treinou muito isso para entender isso e para poder estar falando isso que nós estamos falando, mas a gente passou por muitas experiências até conseguir entender isso para poder ajudar as pessoas a terem uma outra postura diante das cenas, né? Então, tem um motivo para você não querer ouvir até o final o que a pessoa tem para falar. Porque as consequências de você falar sem ter entendido o que ela disse, sem ter entrado em contato com o que ela disse, é que quando você for falar, você vai errar. Quando você for falar, você vai ficar descontextualizado, você vai simplesmente expor o que tem na sua mente e é muito fácil você errar. Por quê? Você já tem na sua mente uma ideia de erro. Você tem uma ideia de que você é errado. Você tem uma ideia que você não faz as coisas direito. E aí você não ouve, que é para poder concluir esse projeto de não fazer as coisas direito e comprovar que você é errado. Você não ouve para você não compreender o que foi pedido, não compreender o que foi dito. E quando falar uma coisa nada a ver. E as pessoas vão falar, nossa, que sem noção essa pessoa. E você vai falar, nossa, eu sou mesmo, é verdade, eu já sabia que eu era. Entende? Tem um projeto de não ouvir para você poder confirmar que você não sabe fazer, que você é incompetente, que você não serve para fazer aquilo, que você não consegue entender as coisas. Porque o final desse processo é esse. No final, você fala e age de um jeito que não é o que as pessoas te pediram, só porque você não ouviu até o final. Porque o seu discernimento é muito ok, mas para você conseguir ter um discernimento satisfatório e contextualizado, você precisa receber um briefing correto da situação, né? É como numa empresa, você está atendendo um cliente, o cliente tem uma necessidade, você precisa receber esse briefing para entender qual é a necessidade. Aí você precisa entender o briefing inteirinho, até o fim.
Se você entender tudo até o fim, se você receber todas as informações, o seu discernimento vai atuar naturalmente. E você vai ver que vai te levar a uma conduta muito assertiva, só porque você ouviu tudo, entrou em contato com as coisas exatamente como elas são, com as demandas exatamente como elas são. E a sua vontade de ajudar e o seu discernimento vão agir precisamente, entendeu? Então, assim, se você quiser mudar essa conduta, né? Porque por enquanto a gente está falando assim, o porquê que você tem tanta vontade de falar. Só que tem uma outra conversa que é possível ouvir completamente. Isso tem a ver com mente quieta, que foi um outro pedido que surgiu. E para ouvir, a primeira coisa você vai precisar desistir de comprovar que você é errado. Você vai precisar desistir de provar que você não sabe fazer. Desistir de dizer que você não tem competência, que você não serve para alguma coisa, ou que você faz tudo errado, ou que você tem uma dificuldade de entender. Aliás, se vocês lembrarem, um dos podcasts para trás, aí, um dos primeiros, que a gente falou, se a situação chegou para você é porque você dá conta. Só que você precisa compreender essa situação. Você precisa receber esse briefing completo para você saber exatamente como você vai atuar. Que você dá conta, você dá. Então, agora você já sabe. Essa necessidade de passar por cima das falas, de impor o que você pensa, de não ter interesse pelo que a pessoa está falando, por achar que você já sabe o que ela está falando, vem de uma crença de se sentir errado, que você precisa se determinar em mudar. Essa crença é uma crença meio de base da humanidade. É uma crença que você vai ter que realmente tomar uma decisão de parar de se sentir errado. E você se sente errado fazendo qualquer coisa, você pode perceber. Seria até legal você parar e faz uma planilhinha, sabe? Cada uma hora para, ou então fica prestando atenção quantas vezes você se acha errado no dia. Fala, nossa, agora eu me senti errado, anota. Aí passa 15 minutos, nossa, agora eu me senti errado, anota. Agora eu acho que eu tô fazendo errado, anota. Agora eu acho que eu tô pensando coisa errada. Eu acho que eu tô pensando uma coisa que eu não devia pensar. Nossa, eu falei um negócio que eu não devia ter falado. Nossa, eu queria falar esse negócio, mas é errado. Nossa, eu queria fazer tal coisa, mas é errado. Eu queria comer tal coisa, mas é errado. Entendeu? Quantas vezes no dia você se sente errado? E se você se sente errado, você vai fazer de tudo para entender errado. É só isso. Se você não ouve, você entendeu errado. E entender errado é o mesmo que não entender. As pessoas acreditam que quando elas entendem outra coisa, essa outra coisa vale. Mas não vale. Quando você entendeu errado, você não entendeu. E como você não entendeu, você vai agir e falar de uma maneira não desejável. E você vai ouvir que você faz as coisas erradas. E ao contrário disso, se você ouvir tudo até o fim, a sua ação a partir disso vai ser muito assertiva. E você vai receber os méritos disso. Você vai ter o feedback dessa tua assertividade. E aí você vai... isso vai começar a mudar, porque você vai se sentir útil e vai começar a mudar isso na sua mente, nessa história de que você é errado, porque você vai ser assertivo e na medida em que você se vê sendo assertivo, você vai mudando essa história de achar que você é errado. Você só estava pensando isso e aí isso fazia com que você não ouvisse as coisas direito. Mas agora que você passa a ouvir as coisas por inteiro, você passa a ser assertivo e passa a confiar mais em você. E passa a perceber que você tem sim o discernimento necessário para agir de forma assertiva. Ok? Então, para ouvir, agir e falar de forma assertiva e ter o feedback disso, você vai precisar treinar uma coisa que nós vamos falar no próximo podcast, que é mente quieta. Primeiro, decide, passa essa semana pensando se você quer sair dessa sensação de erro. Existe um treino, que é o treino da escuta, que te faz sair dessa sensação de erro. Começa a treinar a escuta. Deixa a pessoa falar até o final. Não interrompa. Tenta não ter nada na mente. No mínimo assim, tenta não ficar botando as suas opiniões no meio dela, mentalmente falando. E no podcast que vem, a gente vai falar um pouco sobre como manter a sua mente quieta durante o dia. E quando você não interromper a pessoa, não significa só que você não deve falar enquanto ela fala. Você tem que não ficar pensando enquanto ela fala.
Você tem que receber tudo com a sua mente limpa. Não é só não falar, é não pensar também, não ficar deduzindo coisas mentalmente. Ficar prestando atenção e ficar só ouvindo mesmo, ficar com a mente vazia, só recebendo o briefing. Sim, mente quieta é não falar na mente, né? Quando fala não falar, é cala a boca da mente, né? E ok? Então, vão treinando essa semana e a semana que vem a gente fala mais sobre como manter a mente quieta, tá Ok? bom, meus Então, amores? bom treinamento para vocês, um grande beijo no coração. Bom treino e tirem o erro da mente. Beijos!